movimentar em direção a essa qualidade de vida. Então, nós vamos dar continuidade, né, a essa temática dentro da aula, é a terceira aula dentro do tema Traumas Femininos, e a aula de hoje é como conviver com nossos traumas. Eles existem, mas é possível ter qualidade de vida mesmo tendo convivido com situações traumáticas, ou, né, quando a gente percebe que elas existem. Então, aqui os alunos que convivem comigo em espaço de sala de aula sabem que eu sou uma pessoa que eu aprecio muito a comunicação feita através da imagem. Então, tá aí. Apesar do trauma, é possível seguir em frente. Então, a gente tem aqui a silhueta, né, de um corpo, de um rosto, essa parte superior da cabeça, e a gente vê aqui uma silhueta nos direcionando. Essa imagem demonstra para a gente que nós temos que tomar a frente do nosso caminhar, da nossa vida. A gente não pode ficar refém das situações que a gente experiencia como se fosse uma sentença. Você experienciou determinado problema, sua vida acabou e você vai ser uma pessoa eternamente infeliz. Não. Você vai ser uma pessoa que passou por aquela situação traumática, mas é possível sim encontrar qualidade de vida. Não é que você vai esquecer, não é que você vai. Não, você vai conviver com aquilo, com aquela dor, mas ela não vai doer. Isso é muito importante. Então vamos lá. Superar um trauma é um processo individual e complexo. Então, a mesma situação pode ser experienciada por duas mulheres diferentes, mas esse processo é individual e é complexo. O que que é algo complexo? Algo que requer de nós cuidado ao lidar com aquela situação, porque exige tempo, paciência e esforço. Tempo, porque um processo doloroso, ele não se apaga da nossa memória, não é? Muitas das mulheres que experienciam traumas, existem alguns que carregam a marca daquele trauma na cicatriz física. Além da emocional, existe a cicatriz física, ou existe a perda do movimento, dependendo da situação, por exemplo, Maria da Penha, né, que é a mulher que dá nome à lei que deveria nos proteger, nos protege, mas ainda não com a sua totalidade. Mas é uma mulher que hoje traz sequelas da situação dolorosa que ela experienciou. Então, tempo, paciência e esforço. Então, não adianta achar, não, o tempo vai fazer você esquecer, não. E não é para esquecer. Porque tudo aquilo que a gente esquece, a gente pode experienciar outra vez. A gente pode reproduzir a mesma situação. Então, é bom que a gente não esqueça, mas também não é justo que fiquemos atreladas a situações dolorosas que marcam a nossa vida, porque elas não nos definem. É importante que a gente resgate dentro de nós, e é por isso que existe o esforço, o meu esforço enquanto mulher que quer ter qualidade de vida, que entende que a situação que eu passei, eu sou vítima. Muitas vezes a gente até de alguma forma se pune, se envergonha. É como se a sociedade, de uma forma geral, de uma maneira geral, invertesse os papéis. A vítima passa a ser responsabilizada por ter passado por aquela situação. E nós, no Brasil, estamos convivendo com uma situação que a gente precisa olhar de frente. Todos os dias nós temos inúmeras mulheres que são assassinadas por questões de términos de relacionamento. Então, nós, enquanto mulheres, não podemos definir que aquela relação, seja de namoro, seja de casamento, ela, a gente já não quer mais. A gente tem que ficar à mercê do homem nos informar que ele já não quer estar conosco. Mas quando nós ousamos fazer isso, porque para a sociedade é como se fosse um atrevimento da nossa parte,
muitas de nós, e isso tem sido recorrente. Então, é hora de nós, enquanto sociedade civil, enquanto espaço de saúde mental, enquanto família, enquanto órgãos públicos, que a gente traga essa temática, porque não vai ser uma ação isolada que vai fazer com que esses dados eles diminuam. Existem comportamentos que estão impregnados na nossa sociedade. E muitos deles, nós, enquanto mães, acabamos reproduzindo. Existem mulheres que, ao educar filhos, né, homens, enquanto eles são meninos, diferenciam esse tratamento, não é? E esses homens acabam reproduzindo situações de um enfrentamento como se nós fôssemos adversárias dos homens, ou os homens os nossos adversários. E não é isso. Então, a gente precisa, ao longo das aulas anteriores, quando a gente está falando de historicidade, né, da terapia para as mulheres, a gente fez um apanhado das conquistas da mulher, mais especificamente em relação ao Brasil, mas dando uma visão geral no mundo, o quanto o nosso processo para que a gente se liberte, ele é paulatino, ele é vagaroso, mas ele é legítimo. E eu sempre falo, seja com as alunas, com as filhas, com as irmãs, que não tem volta. A pessoa que está na sociedade, que pensa que nós vamos recuar diante das nossas conquistas, está equivocado. Não vai haver esse recuo, porque são conquistas legítimas, pautadas no nosso autoconhecimento, na nossa valorização pessoal. E aí vem, não existem fórmulas mágicas ou um caminho único para a superação de um trauma. No entanto, alguns recursos podem ajudar a passar por essa fase e seguir em frente, sendo o autoconhecimento um deles. Então, todas nós necessitamos nos conhecer, conhecer a nós mesmos. Todo ser humano precisa desse processo. A mulher, ainda mais. Porque existe uma prática recorrente de diminuição da figura feminina, de ridicularização da figura feminina. E quando essa mulher, que durante séculos foi diminuída, começou a se empoderar, e empoderamento é direito de escolha, só existe empoderamento, seja ele em qual segmento for, se a pessoa pode escolher. Isso sim é importante. Eu ter condição de escolher a profissão que eu quero ter, o relacionamento que eu quero ter, a família que eu quero ter. Se é que eu quero ter família, porque existem hoje algumas mulheres que não estão focadas nessa herança que nos foi ofertada, de que nós nascemos, crescemos, casamos, reproduzimos, criamos filhos e morremos. Não, existem mulheres que não querem. Isso não significa que elas sejam menos mulheres, ou que elas não gostem de ser mãe. Não, elas optaram por não querer ter filhos. E isso é legítimo. O que a gente não pode achar é que todo mundo tem que pensar igual. Lidar com a diferença, gente, é algo emergencial para a nossa sociedade, para a nossa saúde mental. As pessoas, o tempo fez com que as situações se modificassem, graças a Deus. Nós já cometemos inúmeros erros. Nossas filhas, né, há bem pouco tempo atrás, eram comercializadas pelos pais com homens, para homens que tinham uma situação econômica interessante para aquele pai, para aquela mãe, sem que aquela jovem pontuasse alguma coisa, fosse ouvida. Existem em alguns países que isso é feito, existem em algumas regiões do Brasil que isso ainda é feito, mas isso não vai voltar a ser regra geral. Porque não existe mais espaço para esse tipo de pensamento. E todas as pessoas que estiverem com uma mente fechada a esse ponto vão sofrer muito e vão fazer sofrer também, principalmente através da violência que existe, o que a gente chama violência de gênero.
É quando você discrimina o outro pela situação que aquela pessoa tem, seja ela mulher, seja ela uma pessoa transexual, uma pessoa binária, não binária, seja lá o que for. Nós não podemos reconhecer ou admitir esse tipo de prática, né? Então vamos lá. Como o autoconhecimento colabora para lidar com os traumas? Então, quando a gente fala de uma situação traumática, a gente tem que entender que isso é algo que nos faz de fato sofrer, que nos faz, vamos dizer assim, ficar num processo doloroso, né? Então, olha só, o autoconhecimento colabora em todas as áreas da nossa vida, inclusive com relação aos traumas, porque ele nos traz uma melhora na autoestima. Então, eu, como Mariane, mãe, professora, psicanalista, filha, profissional, esposa, avó, eu preciso conhecer a mim mesmo. Isso é uma necessidade de toda pessoa. Eu tenho que olhar para dentro de mim. E, de uma maneira geral, a educação da mulher, aquela tradicional, rígida, fazia com que nós olhássemos para fora, para cuidar do outro, para acolher o outro, para cozinhar, para limpar. Podemos fazer isso? Podemos. Mas qualquer pessoa pode fazer isso, né? Cozinhar, limpar, não são tarefas femininas, são tarefas de pessoas. Agora, quando eu restringo a mulher e acho que só cabe a ela essa tarefa, aí eu tenho um problema. Eu estou tendo uma situação discriminatória. Então, a gente precisa, né, olhar para dentro da gente. Por quê? Porque esse olhar nos traz uma melhora na autoestima, na segurança para viver, no auto-amor. E isso faz com que todas as pessoas ampliem a aceitação dos acontecimentos, das dificuldades, dos acidentes, das dores e tragédias que acontecem em nossas vidas. Na verdade, gente, existem situações que são os imprevistos, mas existem situações que já sinalizam que não vão funcionar bem, mas de uma forma muito ingênua. Às vezes, algumas mulheres creem que, com o passar do tempo, aquela pessoa que está na vida dela, que se apresenta como uma pessoa abrupta, violenta, com o tempo ele vai mudar. Não. E se mudar, gente, provavelmente vai ser para pior. Porque o que eu sinto por ele vai fazer com que ele perceba. As coisas não são simplórias assim. As pessoas podem mudar, claro, mas só se muda quando se reconhece que aquela forma de ser é equivocada. Não é uma relação de conto de fada, de varinha de condão. Conviver com o outro, gente, requer sabedoria. Essa ideia romantizada das relações, não é? Que é tudo muito sublime, não. A relação com o outro, ela se constrói no dia a dia. E para que as pessoas estejam juntas e felizes, né? Porque não basta estar junto, tem que estar junto e feliz. Porque se é para estar junto e infeliz, não faz sentido estar junto. Então a gente tem que ter ciência disso. Então, muitas de nós já percebeu isso e começam a implementar mudanças na sua forma de se relacionar com o outro. Durante muito tempo, o casamento era salvação para as mulheres. Hoje não. Hoje o casamento pode estar dentro de um planejamento de vida da mulher, mas ele não é única, a única tábua de salvação daquela situação. E quando se faz uma escolha e que por algum motivo aquela escolha não frutificou como se pensava, as mulheres estão tendo a tranquilidade de lidar com as relações de uma forma muito amadurecida, com as dores que separações provocam, que ajustes de relação provocam, mas as mulheres hoje não se contentam com qualquer coisa ou com pouco, a gente quer mais. E não é mais no sentido material, não.
As conquistas materiais, elas são importantíssimas, mas elas não nos resumem. Nós queremos valorização, respeito, acolhimento. Essas palavras hoje estão na pauta do nosso íntimo, porque nós estamos no movimento de autoconhecimento. Eu me valorizo, eu sei o valor que eu tenho. Não é um valor nem maior nem menor que ninguém, mas é o meu valor. E quando a gente passa por essa percepção, as coisas se tornam diferentes. Vai existindo da nossa parte uma força, vai existindo da nossa parte uma energia que nos leva para um outro tipo de ambiente, para um outro tipo de situação. E aí começam a aparecer algumas pessoas que não aceitam isso e se sentem incomodadas. É preciso viver o luto, chorar e sentir aquela dor e depois, com muito amor por si mesmo, respirar e pensar: o que eu posso fazer para sair dessa situação? Então, em diferentes épocas da nossa vida, enquanto pessoa, nós temos que ter essa verdade, essa máxima. Vão existir problemas, conflitos, dores, traumas, problemas, perdas, lutos, mas eu não posso me resumir ou minguar como pessoa diante daquela dor que eu estiver experienciando. Em algum momento da minha vida, eu vou ter que me reconectar comigo e seguir adiante. É essa ferramenta, né, que a terapia nos dá, nos capacitar para que a gente acolha outras mulheres e, ao mesmo tempo que eu acolho outras mulheres, eu me acolho, eu me fortaleço. Então, eu não só recebo ou só dou, é uma máxima de retroalimentação. Todo terapeuta, ele aprende muito no exercício do seu trabalho. Ele vai tendo uma outra percepção de si mesmo, da sua própria história de vida, e vai ressignificando até as suas dores. Porque essa ideia também de que o psicanalista não tem dores, não tem problemas, tem, e muitas. E quanto mais o tempo passa, mais exigente a gente vai ficando com as situações, com as percepções que a gente vai tendo. Hoje eu enxergo na minha vida dores que antes eu não entendia como dores. E isso, ao mesmo tempo que é libertador, também é assustador num primeiro momento, mas é extremamente útil. É quando nós vamos balancear as relações para que elas tenham o valor que elas precisam ter, nem mais nem menos. Eu não posso valorizar mais os outros do que a mim mesma, porque eu não serei uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional. Eu tenho valor, os outros também têm. E é nesse ajuste que as relações elas se estabelecem. Agora, se eu tenho para com o meu companheiro uma devoção por ele, como se a minha relação com ele fosse patronal, provavelmente essa relação está adoecida e precisa ser enxergada. Então, a gente precisa ter cuidado nesses aspectos. A reconstrução emocional, e eu gosto muito dessa expressão, tá? Ela não é um processo, gente, como uma receita de bolo, né? Quem sabe, quem gosta de cozinhar, ou pelo menos consegue cozinhar o básico, sabe que ainda que eu pegue uma receita e siga duas pessoas cozinhando, colocando as receitas ali, a mesma receita, vão preparar os pratos, um bolo que seja de forma diferente. Alguma diferença vai ter. Então, a reconstrução emocional é algo particular. Cada um de nós vai encontrar a sua forma de se reconstruir diante das dores que experienciou. No entanto, a gente consegue fazer um roteiro, sim, básico, né? Daquilo que a gente precisa. É como um bolo. Eu consigo fazer bolo sem ter ovo, farinha de trigo, fermento? Não? Então, esses seriam os ingredientes básicos para uma reconstrução emocional. Reconheça e aceite o trauma. Então, a ideia de se rebelar contra os fatos não te ajuda. Aceitar o trauma não é se conformar com a situação,
ou ficar reproduzindo ou revivendo aquela situação. Aconteceu. Não deveria ter acontecido? Sim. Ninguém está aqui para ser maltratado. Mas já aconteceu. A partir daí, desse aceite interno, você vai se movimentar para buscar auxílio. Isso é a grande percepção que a gente tem que ter. Busque apoio e orientação emocional. Esse apoio, gente, ele vem desde profissionais, né, específicos dentro da área de saúde mental, para auxiliar a gente, até o apoio, a rede de apoio emocional. Oi, pede pro vovô. A vovó não pode agora, tá bom? É meu neto, eu tô com os netos, gente. Eles estão sem ir pra escola, eu tô indo pra casa da minha filha hoje. De vez em quando vocês vão ver aqui uma criaturinha me chamar. E esse apoio, a gente precisa ser acolhida dentro da nossa casa, a gente precisa ser acolhida na nossa família, com os nossos amigos. O acolhimento, gente, a gente sempre associa acolhimento como se as pessoas concordassem com as nossas decisões. Não. A gente consegue acolher uma pessoa que de repente vai tomar uma atitude que eu não concorde, porque eu penso diferente, mas eu consigo acolher, é dar apoio, é falar, ó, eu tô aqui. Se precisar de mim, eu estou aqui. E isso é muito importante, porque muitas vezes você não concorda com a atitude que a pessoa tomou. Você tem até uma outra percepção, mas você consegue dar acolhimento, dar apoio a essa pessoa, para que ela se fortaleça. Em relação a essas questões, gente, e aí, esse período da minha vida, há muitos anos, desde que eu me tornei avó, é sempre um período que eu estou com os meus netos, porque eu faço parte da rede de apoio que a minha filha tem. E não acho que ela esteja me explorando. E talvez, se ela estivesse me explorando, eu não me permitisse tipo, estar aqui. Mas eu sei a luta que a minha filha tem. Então, entre meus netos estarem, por exemplo, eles já têm uma rotina de semanal intensa, estarem numa colônia de férias, que é cansativo, como alternativa, eles já passaram por esse período. Hoje, eles já estão num outro ritmo, são maiores. Então, estão aqui. E eu vim para a casa dela. Estou me equilibrando. Hoje eu volto para casa. Na sexta eu venho para cá de novo. Fico só na sexta. A tia fica amanhã. Então, a gente vai, auxiliando. Mas isso, gente, sem que se sentir lesada. Porque para mim é importante. Às vezes minha filha, mãe, mas você tem tanta coisa para fazer. Sim, mas os meus netos fazem parte da minha vida. E eu acho isso importante e eu quero ter memória com eles. Então, isso é muito importante para que a gente consiga entender o que que é essa rede de apoio, essa rede de acolhimento que a gente pode fazer. Desenvolva formas de enfrentamento saudáveis. Então, não é aquela, é, você está medindo forças com outros. Todo casal, e aí eu vou me deter a falar mais dessa relação, né, de casal, de pessoas que convivem como parceiros de uma vida à frente de uma família, a gente precisa ter liberdade de falar de assuntos que às vezes são difíceis. O que eu não posso falar, não, eu não falo mais nada, não. Eu não falo mais nada. Então, esse não falar mais nada significa que você está abdicando. Ah, mas eu estou cansada de tentar. Não, a gente tem que encontrar formas, vai adequando, né? Invista no autocuidado. Então, existem muitas questões dentro do autocuidado, que vai desde o cuidado físico, de você lavar seu cabelo, tomar um banho tranquilo. Tem um período da vida da mulher, quando os filhos são bem pequenos, você chega da maternidade com eles, a gente nunca valoriza tanto um banho depois que a gente volta da maternidade com um bebê que você não conhece direito como é que faz, como é que cuida, como é que funciona, né? E aí você quer só tomar um banho tranquilo. Aí você toma um banho sempre que, às vezes, depois de um dia inteiro, você fica com aquele cheiro de leite. Aí você tá voltando, seu corpo tá, parece aquele balão murcho, você olha para a barriga, já não tem tônus muscular, porque esvaziou, saiu, o bebê tá do lado de fora. E são processos que não são fáceis. E que a gente, às vezes, algumas mulheres se afastam tanto de si,
que às vezes o bebê já está andando, já está grandão, e ela continua naquela frustração de não conseguir se enxergar mais. E a gente é mãe, não é para a gente deixar de existir como mulher. A nossa tarefa é conciliar essa mãe com essa mulher, com essa profissional, com essa amante perante o nosso parceiro. É difícil? Muito. Mas se eu anulo um lado, né, dessa minha prática como pessoa em função dos outros, abdico totalmente, lá na frente isso vai pesar, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Crie uma rede de apoio emocional, né? Essa rede de apoio a gente vai convivendo. E normalmente as redes de apoio têm muito a ver com a história de vida que a gente criou. Eu já tive inúmeras alunas ou pacientes que só se deram conta que a relação que estabeleceu com a mãe e com as irmãs, com os irmãos, com o pai, não era tão saudável na hora que ela se tornou mãe, que ela viu que não estava, as pessoas não estavam ali por perto. É estar por perto quando for solicitado, mas não é para direcionar a vida do outro, que também é uma catástrofe, né? Cultive a autoestima e o perdão. E especificamente com o perdão, a gente vai voltar a falar do auto-perdão. Às vezes, a gente tem muito essa visão, né? Eu vou perdoar o outro de tudo que ele me fez, de todas as mágoas. Primeiro, nós temos que reconhecer, algumas pessoas nos magoam, mas nós também magoamos o outro. E às vezes a gente não se enxerga no meio dessa história. Então, esse auto-perdão, ele é muito importante, mas já já a gente fala mais detalhadamente. Aqui existe uma sugestão, né, de atividades que a gente pode fazer para melhorar a nossa condição emocional. E aí a gente vê que a obra do Criador, ela é extremamente sofisticada. Para que eu tenha saúde emocional, eu tenho que ter requisitos mínimos com o meu corpo, com a minha alimentação, porque é tudo uma coisa só, né? Esse ser biopsicossocial que a gente é e espiritual, né? No Mulheres Desbloqueadas, a gente fala mais dessa abrangência, dessas dimensões que a gente tem. É muito importante que a gente cuide. De que forma? Adote uma alimentação saudável. Pratique exercícios físicos. Mas, gente, praticar exercício físico, ele tem que vir não como uma modinha na sua vida, para fazer um selfie lá na academia, ou para se preocupar com a roupinha, se está combinado ou não. Lógico, se você tem condição de estar toda combinada e gosta, e entende que isso é importante, excelente. Mas isso não pode ser a sua motivação. A sua motivação tem que ser a sua melhora. O nosso corpo, a gente é muito mal educado com ele. Ele foi feito para se movimentar. Ele foi feito para estar gerenciando essa energia que a gente carrega, né? Tenha uma boa noite de sono. Uma das coisas que mais se altera quando a gente está com a saúde emocional comprometida é o sono. Então, quando a gente começa a deitar depois de um dia de trabalho, que é exaustivo, cansativo, de rotina feminina, e o sono não vem, alguma coisa está errada, né? A gente precisa estar atento aos sinais que o nosso corpo físico dá da exaustão emocional. Tire um tempo para meditar. A meditação, ela vem como uma prática que é desacelerar a sua mente. São conquistas e etapas. Então, eu sou uma pessoa extremamente acelerada. E um dos desafios que eu tenho é estar focada no tempo agora. Então, eu estou aqui, então eu vou me dedicar a isso que eu estou fazendo. Depois que eu sair daqui, eu tenho outras demandas, mas eu não posso estar aqui pensando lá. E eu fazia muito isso. Eu ainda não consigo meditar
com o conceito do que seja a meditação, mas pelo menos quando eu vejo que eu estou realizando alguma coisa e que o meu pensamento está lá na frente, eu vou lá, trago meu pensamento para o agora. É questão de disciplina. E eu já vejo o quanto isso melhora. E aí eu adotei uma seguinte prática. Tenho atividade física, vou para academia, tem uns dias que o personal está lá. Eu não levo o celular. E aí ele acha até engraçado. Ele fala, Mari, eu acho engraçado. Você não traz celular. Tanto que o meu treino, ele não está no celular. Não, eu tenho no celular, mas eu não carrego o celular, então está impresso. Para que eu faça o quê? Eu consiga estar ali comigo, tá? Estar ali me dedicando àquela situação, àquele momento. Lógico, se eu tiver uma demanda, né, diferente de adoecimento, mas se eu não posso tirar 1 hora e meia para ficar comigo numa atividade física, gente, eu preciso reavaliar minha própria vida e me colocar como prioridade, tá? E aí vem, reavalie como você se relaciona. Como que a gente se relaciona com o outro? Outro dia eu estava conversando com minha irmã. Eu tenho uma irmã mais nova que eu, 10 anos. E ela é da área de educação também. E eu falei com ela, ela falou, ó, você está uma pessoa muito abrupta. Eu sou uma pessoa brigona, principalmente naquilo que eu acredito. Mas eu não preciso brigar o tempo todo, ser grosseira com as pessoas. A gente tem que entender que, às vezes, a nossa reivindicação ela é legítima, seja com o companheiro, com o filho, com o aluno, com o chefe. Mas se eu chego e faço essa reivindicação de uma forma abrupta, Vovó, fica uma situação difícil. Espera aí, só um pouquinho. eu preciso de um livrinho, não tem. Fala com o vovô. Pede para o vovô. Ele vai te ajudar, tá? Ainda bem que o vovô está aqui, cuidando deles. Também dando suporte. Então, é importante que a gente pare para pensar nessas situações. Se a gente trata o outro de uma forma abrupta, a gente às vezes pede a reivindicação do que a gente está querendo, pela forma equivocada, né? Então, isso para mim são conquistas, porque eu já fui uma pessoa abrupta. Uma pessoa, às vezes, a gente é mais jovem, acha que é dona de todas as verdades, e aí vai querendo que o mundo se curve ao seu jeito de ser, e as coisas não funcionam assim. Pratique o autoelogio. É importante a gente reconhecer os valores que a gente tem. Não existe ninguém, gente, que só tenha defeitos. Às vezes, em práticas coletivas, que a gente pede para a pessoa falar alguma virtude que ela tem, alguma qualidade, a pessoa só se coloca para baixo. Isso é terrível. Mas às vezes a pessoa está onde? Num ambiente em que todos ao redor colocam os rótulos. Rótulos negativos são terríveis, da mesma forma que os positivos também são. Essa ideia de que você é o máximo, você é guerreira, você é corajosa. Não, gente. Também pode levar a gente a cometer equívocos. Ah, você é muito corajosa, então você aceita qualquer coisa? Não. Então, o que que a gente começa a perceber? O meio termo do equilíbrio. Nem de mais, nem de menos. É o meio do caminho. É essa filosofia de vida que a gente tem que ter, a do equilíbrio, né? Acredite em si mesmo. E aí eu vou contar um relato. Alguns anos atrás, muitos anos, eu já tinha as minhas filhas e eu tinha parado de estudar. Não tinha feito curso superior. Mas eu já era concursada da Secretaria de Educação. Fiz um curso de pedagogia e depois queria fazer outro curso. Aí fiz o curso de ciências humanas. Só que na hora de sair o resultado, era naquela época que você tinha que ir no local, ver a lista de aprovação. Eu comecei a olhar a lista de aprovação de baixo para cima. Eu falei, ah, eu já estava há alguns anos sem estudar, então vou procurar, deve estar lá no final da fila. E fui vendo, foi subindo. Aí eu vi lá em cima, nas primeiras colocações, Mariane Lima de Araújo. Fiquei super feliz, saí e desci. Quando eu estava saindo do pátio da faculdade,
Eu falei, ah, eu acho que eu vi a lista de reprovados. Eu vou voltar lá para ver. E aí eu voltei e estava lá, aprovados. Mas o que que é isso? Essa ideia de que você não conseguiria ser aprovada é com mérito. É a gente se achar que a gente está sempre na rabeira, no final da fila, com o que sobra. E não é assim. E a partir desse momento, hoje eu entendo com clareza o porquê que eu experienciei esse momento, que foi importante eu descobrir, né, quais as dores que me levaram a me diminuir tanto. Não era nem o outro que me diminuía, eu simplesmente acreditava no que o outro me dizia e introjetei aquilo. Então, achava que eu era realmente. Que de lá para cá, e são muitos anos, né? Minha filha já vai fazer 40 anos, a mais velha, 39, né? O ano que vem. Eu venho buscando exatamente essa segurança de falar, não, eu dou conta, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas já houve essa fragilidade em mim. Hoje eu não tenho. Eu posso até ter dificuldade em alguma coisa, que isso é natural. Não me ponha os números. Eu sou muito. Os números, eles me assustam um pouco. Mas hoje eu já sei que são o quê? Inteligências diferentes que a gente tem. Mas eu não me permito me boicotar. Não. Vou atrás, vou tentar, vou fazer de novo. E isso é importante. Desacelere sua rotina. Então, às vezes, a gente está aqui fazendo alguma coisa, está pensando lá, então você nunca está em lugar nenhum. Isso serve muito para todas as relações hoje. Essa questão do celular é algo inacreditável na nossa vida. A gente nunca está com a pessoa que a gente está, a gente sempre está conversando com uma pessoa que não está ali conosco. E isso é ruim, né? Isso é esvaziamento de qualidade das relações. As telas, elas não devem estar entrando na infância. As telas têm que estar entrando na infância sob supervisão. Meus netos estão em casa. O vovô está em casa. Quando começou o jogo do Flamengo, o Wilson, que é o vô, foi ver com o Raul. Terminou, ele, ah, vovô, nós vamos ver um filme. Eu falei, não, você não vai ver filme nenhum. Você sabe que você está vendo o jogo? Era só o jogo. Você vai brincar, vai para o quintal, vai correr. Porque se a gente começar nessa deixar que eles planejem a rotina deles, eles não têm maturidade para isso. Quem tem que filtrar somos nós. E isso impacta o andamento da saúde emocional da família como um todo. Então, isso é importante. Aí a gente vai falar sobre o auto-perdão. E nessa prática, gente, do auto-perdão, deixa eu voltar aqui. É importante a gente ver. Reflita sobre os seus porquês. Então, esmiuçar a nossa condição íntima, saber de fato o que a gente quer, por quê, né? É algo necessário. E muitas vezes a gente vai deixando esses porquês acumulados. E eles só vão sufocando a gente. Então, às vezes eu converso muito com isso, né? A gente vem ali conversando. Eu pergunto, mas por que isso? Ah, não sei. Eu falei, não, você pode não querer falar, mas saber você sabe. Aí ele, não, mas eu não sei mesmo. Ele sempre fala, ah, você quer sempre respostas prontas. Eu falei, não, mas pense sobre isso. A gente tem que investigar os porquês. Não existe situação sem uma motivação. Uma crise de ansiedade, do nada eu tive uma crise de ansiedade. Não, gente, tem uma motivação. Tem um gatilho, tem um começo, tem uma história, a gente tem que investigar isso, né? Aprenda com seus erros e se perdoe, né? Eu sempre digo, sempre falei muito isso em sala de aula e até hoje falo muito. Os erros, gente, eles fazem parte do acerto. Todo acerto, ele é construído com erros na sua base, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Eu não conheço ninguém que andou de bicicleta sem ter caído pelo menos uma vez. Então, a gente, como profissional, a gente vai se tornando melhor a cada ano. E isso é algo que tem gente que fala, mas não funciona assim, mas deveria.
Eu, quando fui parar na educação, eu fui melhorando com o tempo. Então, quando eu me aposentei, eu estava na minha melhor fase profissional. Por quê? Porque eu tinha experiência, eu tinha know-how, eu tinha mais maturidade, eu sabia gerenciar as relações com os meus alunos, os conflitos, eu já tinha uma liderança, eu já estava mais suave, a minha voz já tinha uma postura diferente, um efeito perante o aluno diferente. Ah, mas eu começo bem, depois eu relaxo? Não, gente. Não existe essa de que o tempo de serviço faz com que você se deteriore como profissional. Você era ruim e continuou ruim com o tempo. Talvez tenha só piorado. Ninguém que sabe fazer bem feito, né, vai fazer mal feito porque tem muitos anos de trabalho. Quer dizer, um médico que tem muitos anos de trabalho, ao invés dele usar a medicina ou a experiência dentro da medicina para melhorar os atendimentos, ele vai ser negligente? Não faz sentido isso, né? Se liberte das culpas e responsabilizações exageradas. A gente é mestre em fazer isso. A gente é culpado, mãe carrega muita culpa, mulher carrega muita culpa, né? E aí a gente vai se enchendo de coisas que eu não posso, eu não posso, eu não posso. Não. A gente tem que substituir culpa por responsabilidade, né? Determinados comportamentos geraram determinadas situações. Eu sou responsável por isso. Então, eu vou fazer o quê? Uma coisa que dentro da minha doutrina religiosa, reparar os males que eu provoquei. Mas não para ficar me torturando, porque a culpa, gente, ela só aprisiona a gente. E demora para a gente, como mãe, ressignificar isso. Eu estou ressignificando as culpas que eu desenvolvi ao criar Natália e Amanda, que são minhas filhas, bem adultas já, no exercício que eu vejo minha filha direcionando os filhos dela, quer dizer, os meus netos, vendo ajustes de situações que faziam mal a ela e que ela não reproduziu, e aí eu percebo que aquilo que ela deixou de fazer e que ela faz diferente do que eu fiz é uma maneira dela ressignificar também na atitude dela perante os filhos. E isso, gente, não pode ser para mim algo que, não valorizou. Não, descobriu que do jeito que eu fiz não é tão bom. Então vai fazer de uma forma diferente. Isso é importante. Faça acordos consigo mesmo, né? Então eu preciso ter um tempo comigo. Então amanhã, por exemplo, estou aqui, hoje eu vou para casa e amanhã de manhã eu tenho atividade física de manhã, à tarde eu vou estar no encontro com amigas, que a gente faz pelo menos alguns encontros. Então esse vai ser um encontro no final do ano. Mas por que que a gente faz isso? Porque isso é importante para mim, sem culpa. Sem achar que eu estou valorizando mais outra coisa do que outra. Não, eu estou me valorizando também, né? Se necessário, busque ajuda profissional. É muito importante isso. A terapia, ela tem um leque de possibilidades. Não é possível que a gente não vai encontrar um que nos atenda às nossas demandas. Procure entender suas motivações e escolhas sem julgamentos. Essa coisa da culpabilização é terrível. E muitas vezes a gente fica ali, fica ali, fica ali e não vai na origem dos problemas. O nosso corpo, gente, ele dá sinais da exaustão emocional também. E aí a gente fica vendo, fica vendo. Tem às vezes condição de se tratar, o que é para o nosso país um privilégio, mas não tem coragem de ir mexer lá naquele, né, porão que está cheio de coisas desarrumadas, mas que eu preciso saber o que tem e tentar arrumar esse porão emocional que eu carrego. Concentre-se em aprender com a experiência, ainda que seja dolorosa. E quando a gente fala isso, fica parecendo que a gente faz uma ode, né, uma homenagem à dor e ao sofrimento. Não. Só que dor e sofrimento, gente, eles vêm como uma forma de amadurecimento. Quantas dores eu experienciei
pelas escolhas equivocadas que eu fiz. Mas eu tenho que aprender com isso. Então, essa ideia de que, outro dia a minha filha mais nova falou assim: mãe, se sofrimento ensina, eu não quero aprender, porque eu não quero sofrer. Eu falei: então, filha, tá difícil. Não existe quem não sofra. Todo ser humano que está na vida vai sofrer. Alguns vão usar os recursos para suavizar o sofrimento, que são os ópios, né? Os anestésicos, que aí podem ser as drogas, as lícitas e as não lícitas. Mas todo aquele que está inserido no mundo, em algum momento, ou pelo menos em alguns momentos, vamos pluralizar, ele vai se machucar. Agora, a gente não precisa estar reproduzindo os mesmos erros. É por isso que o ópio, o anestésico, ele não te ajuda, porque ele vai fazer você passar por uma situação, mas depois você vai voltar para aquela realidade e vai passar aquilo tudo de novo. Então, vamos encarar, vamos ter capacidade de lidar com as perdas, com a rejeição. Não existe nada mais doloroso, gente, do que rejeição. Você oferece o que você tem de melhor ao outro e o outro não quer. Quem de nós não experimentou isso? Eu acho que são raros, se é que existe alguém. Então a gente precisa aprender, a gente precisa ser corajoso nessa prática, para que a gente se liberte. E aí sim, eu aprendo, ainda que seja com uma situação dolorosa. E aí eu me fortaleço e não reproduzo essas situações de novo. E aí, algumas imagens para a gente conversar sobre elas, né? Então, aqui, ó, acredite em você mesma. Se olhe, né? Muitas de nós. Quantas vezes no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente é capaz de não se olhar no espelho? Mas não é só esse espelho material que a gente vê quando a gente está se arrumando para um banho, passando um lápis, colocando uma maquiagem, passando um batom, mas é um espelho que potencializa, né, a gente mesmo. A gente precisa acreditar na gente. O outro pode até duvidar, mas eu não posso duvidar de mim. Só que para acreditar em mim, eu tenho que saber que eu tenho que acreditar em mim mesma e trabalhar pelo que eu acredito. Porque se eu acredito em mim mesma, mas eu não trabalho para conseguir aquilo que eu quero, não vai resolver. Não é um acreditar verbal da palavra, é um acreditar na atitude. Então, estudar algo que você tem dificuldade, refazer planos, refazer planejamentos de vida na etapa que você está, uma pessoa mais amadurecida. Eu participo de um projeto dentro da Universidade de Brasília que é Fale Comigo. É um projeto intergeracional. E a gente finalizou a semana passada. Dentro do projeto, eu converso semanalmente com uma jovem extensionista, que é uma aluna da UNB. A minha extensionista, que foi colocada como minha parceira, tem 21 anos. Eu tenho 40 anos a mais que ela. Mas como a gente se entendeu bem, como ela me ensinou, como eu aprendi. E o objetivo desse projeto é justamente essas conversas, elas são gravadas, elas são transcritas para estudo do setor de psicologia da Universidade de Brasília. Mas dentro desse próprio projeto, a gente tem esse projeto da conversa com os mais novos, mas de troca de cartas entre os mais velhos. Outras pessoas como eu que estão nesse projeto. Então, a gente escreve cartas. Foi a proposta desse semestre, né? Eu recebi várias e respondi várias. Aí hoje uma colega no grupo falou: "Ó, recebi uma carta. Recebi a carta da Mariane." E isso, gente, e às vezes a gente fala, ai, que coisa mais sem graça receber carta. Talvez para essa geração que não experienciou escrever carta, não faça muito sentido. Mas para a minha geração, que eu escrevi muitas cartas, eu achei o máximo e fiz na maior vontade.
E aí a gente vai vendo que são pequenos gestos que podem transformar, gente, a nossa rotina, né? Então a gente, às vezes a gente está estagnada no mundo, está paralisada, não está fazendo nada próspero por nós mesmas e a vida está chateada, está ruim, está sem graça. Vamos tentar. Pode não funcionar. Eu sei que esse projeto, eu já vou para o terceiro semestre desse projeto, há bastante tempo. E a gente, às vezes, não dá para ser aquele dia, porque teoricamente o projeto é para ser no mesmo dia da semana, no mesmo horário, toda semana. Só que a rotina das pessoas muda. E a gente vai mudando. Já fiz encontro de manhã, já fiz à tarde, já fiz até à noite. Mas por quê? Porque o encontro era o importante, e não o horário. O horário pouco importa, porque é a gente mesmo que é responsável por essa filmagem, por essa gravação. Então a gente adequa a nossa realidade. Então isso é importante, a gente acreditar. Questão do auto-perdão. A gente oferecer a nós mesmos o que nós temos de melhor. Olhar mesmo, ter a coragem de conversar com você no espelho. Isso não está bom, isso não é certo. Essa semana foi no domingo. No domingo eu falei dei uma resposta ao meu marido que depois que eu dei, aquilo me soou tão desnecessário e a gente ainda nem conversou, porque desde então eu estou aqui. Hoje que a gente tá, ele está aqui, a gente vai ter a chance de ir para casa e aí a gente vai conversar sobre algo que aconteceu lá no domingo. Mas sem que eu me martirize e sem que ele me pise, porque eu agi de uma forma que não deveria. É com maturidade. Porque isso melhora. Isso faz com que ele me perceba como uma pessoa falível e que eu reconheça que as coisas não podem ser da forma como, né? Pensou, saiu. Não, eu tenho que filtrar. Eu penso, filtro e depois verbalizo. Assim deve ser, né? Se conecte com a natureza. Essa parte é muito importante. A natureza, os elementos que a gente tem vibratórios da natureza, nos reconectam, gente, com essa criatura que nós somos, filha desse Criador, desse arquiteto do universo. E a gente, às vezes, vai ficando tão é, é, urbanizado, né? Dessa rotina de casa que a gente não pisa no chão, a gente não sente o cheiro do ar puro, porque você está no centro urbano, você não está longe do mar, como eu estou aqui em Brasília, você não pisa na grama, você não tem contato com nada, você não tem tempo nem de olhar a lua, nem um pôr do sol. Que vida é essa que a gente está levando? E tem gente que, quando a gente fala, nossa, você viu a lua ontem? A minha irmã faz muito isso, né? Eu falo, você viu a lua ontem, Vivi? Eu tenho lá tempo de olhar a lua. Eu falei, mas é só levantar o pescoço e perceber que ela está lá. Então, isso mostra pra gente que, às vezes, o nosso foco na vida está muito limitado. Nosso pescoço gira, gente, para que a gente avalie ao redor, né? E a gente tem que aproveitar essa viagem que é estar aqui para tirar proveito do máximo que essa viagem pode nos, né? Estou vendo aqui que já deu 19 horas. Busque libertar-se dos medos. Eu amo essa imagem, porque são correntes que nos aprisionam, né? E essas correntes, ó, elas libertam a gente está voando. Diga, Val. Pode ficar com você. Pode, senta aqui, fica aí. Vovó já está terminando. Gente, esse é o Raul, meu neto mais velho. Ele está bem atrás de mim, você está deitado aqui. Então, eu acho que é a reflexão que a gente tem. Vamos ter medo diante da vida? Sim, mas a gente não precisa estar paralisado. A gente rompe com esses grilhões que nos aprisionam para buscar voos maiores, tá bom? E agora, como sempre, é a hora que eu mais gosto, que é a hora da conversa, é a hora. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, Ah, tá. É porque eu vi aqui que botou que a internet travou. Oi, Carla, tudo bom? Deixa eu ver quem tá aí. Marileide também tá. Carla, como é que vocês estão? Isis também tá. Que bom que vocês estão por aí. Eu comecei a falar.
E aí fui me empolgando. E agora é a hora que vocês podem compartilhar. É o momento, como eu falo, que é o momento que eu mais gosto. Já que ninguém vai falar, eu vou ser a primeira, né? Diga, cara. Gosto do compartilhar, porque é, é o que foi falado na própria aula, né? A terapia não é só para você ajudar pessoas, você também se autoajuda, né? É Sim. uma autoajuda. E é interessante porque eu cheguei a falar disso numa aula passada, falei de uma forma bem breve, resumida, mas a cada aula que vai passando, eu consigo ir fazendo uma autoanálise de mim. E é muito estranho porque eu vejo coisas familiar, né? Que às vezes a gente Uhum, olha e acha tão normal, tão natural, e aí a gente vai percebendo que não é. E aí eu comecei a ter alguns conflitos internos, coisas minhas comigo, acerca de posicionamento e acerca do meu casamento, porque em muitos momentos eu me autoanulei, por não querer discutir, por não querer me desgastar para tentar acertar. Então eu deixei, não, tudo bem, vai passar, como uma questão simples, né? Eu uhum. gosto de tudo muito organizado e o meu marido ele já é um pouco desorganizado. Então, às vezes, eu passo por cima disso, que é algo que me aborrece extremamente. Vou lá, conserto a bagunça que ele fez, mas eu não chego para ele e falo que aquilo está me incomodando além do normal. E aí aquilo vai gerando um acumulado dentro de mim. E às vezes eu não sei depois como lidar ou até como externar, porque se eu for falar para ele que é uma coisa de 15, 20 dias, um mês, talvez até anos atrás, ele não vai entender, porque para ele aquilo de um ano atrás já passou, ficou para trás. Mas Sim, está dentro de mim, porque em um momento em que eu poderia ter falado, ou poderia ter sido adulta, né? Sentado, dialogado, eu preferi me calar para não ter que, às vezes, agir como a minha mãe, ou às vezes como o meu pai agiria, em questão de impulsos e gritos. Né? Não, eu não quero ser essa pessoa, então eu vou me calar. Só que o sensato não é se calar, o sensato é dialogar sobre, né? sim, sim, com certeza. E é muito interessante. Há um tempo atrás, eu tive uma paciente que ela morava num apartamento e o marido lá comprou um terreno, começou a construir e ela tinha muito medo de morar em casa. E aí ela falando, gente, mas é o sonho. Eu falei, mas você já conversou com ele sobre isso? Não, mas é o sonho dele morar em casa. Eu falei, mas o sonho dele está sendo o seu pesadelo. Vocês têm que entrar no meio. E quanto mais rápido você falar sobre isso, eu sei que ela passou praticamente a construção inteira, foram quase 2 anos. Ele realmente se preparou para fazer uma construção até rápida, porque em 2 anos você construiu uma casa para a realidade das pessoas que convivem conosco é você ser uma pessoa muito de planejamento, porque normalmente leva mais tempo que isso. Aí eles mudaram. Foi depois que mudou que ela chegou, porque ela, quando foi para casa, diferente das filhas que ficaram felizes, ela estava em pânico. Ela estava com insônia. E aí ele falou: Mas por que que você não me falou isso antes? Mas com medo disso gerar uma decepção, uma não valorização, uma interpretação equivocada. E aí eu sempre digo que quando a gente não coloca as coisas são muito piores do que elas parecem ser quando a gente fala. Então, a gente deveria fazer esse exercício, que não é um exercício fácil, não é, principalmente nessa condição mulher e marido, mas a gente precisa estar trazendo as temáticas para a gente fazer os ajustes dos acordos que precisam, porque os dois são responsáveis pela qualidade de vida ali, né? E às vezes a outra pessoa está no. E a cabeça do homem funciona diferente da nossa. Então, para a gente, aquilo ali está tirando a gente do sério. Para ele, aquilo ali ele nem está vendo, nem está se conscientizando. Então, a gente precisa ter esse cuidado, mas é muito pertinente essa percepção que você está tendo
questões que você está tendo que enxergar melhor à medida que a tua prática dentro da própria terapêutica vai esmiuçando. Quanto mais a gente conhece, estuda, mais a gente descobre, né? E nem tudo que a gente descobre é confortável, convenhamos. Às vezes dá um desconforto, mas faz necessário, porque de certo você vai ressignificar essa questão e vai ter um ganho de qualidade com isso. Ou se libertando disso, encontrando às vezes um meio termo, que nem é lá e nem é cá, é aqui no meio. Tem um pouco para lá, um pouco para cá, e é a terceira opção que aparece. Isso também é inteligência, né? A gente às vezes não ser tão rígido, né? Não ser tão ao pé da letra, flexibilizar aquilo que dá para ser flexibilizado, que tem questões que não dão. Mas aquilo que pode ser flexibilizado, quem sabe o exercício dessa flexibilização faz com que a gente tenha mais avanço do que perda. E aí a gente vai caminhando. Obrigada, viu, Carla? Nada, eu que agradeço. Ah, e só mais um detalhe, assim, que eu observei em mim e observei em algumas outras mulheres que eu estava conversando, é a questão do posicionamento, né? Não sei se é uma fala correta, mas você se posicionar dentro daquilo que você quer. Um exemplo, eu quero um cachorro, mas o companheiro não quer. E aí, porque sempre a fala dele tem que ser priorizada, porque sempre a vontade dele tem que ser priorizada. Então, Uhum. é uma coisa, é uma questão que é muito corriqueira dentro das famílias, num contexto Sim, geral, sim, né? E é difícil de lidar com isso. É um pouco complicado. É de que forma seria o Vovó, ideal você já terminou? para Eu vou introduzir fazer muito a, não. de forma que não fosse invasivo, que não gerasse tantos transtornos? Porque, como é algo pessoal, aquela pessoa que está ali convivendo, ela às vezes não tem nem ciência de que aquilo está fazendo tão exato. mal, né? Uhum. Como seria a forma ideal para lidar com esse tipo de situação? Na verdade, o que eu percebo, porque eu também me dou conta disso, é que a gente foi recebendo uma herança de hierarquização do que nos cabe. Então, o nosso espaço de escolha acabou sendo reduzido. Então, você fica ali num campo de atuação de questões e, às vezes, quem mais cede para o funcionamento da casa como um todo, da família, é a gente. Só que existem, agora a gente está começando a perceber que não precisa ser assim. E é o que eu sempre falo. Se nós temos uma capacidade intuitiva de percepção que é tão mais aguçada, muitas vezes determinadas sugestões vêm dentro de uma sacada de necessidades que vão beneficiar as nossas convivências, né? E a gente às vezes vai deixando passar, vai. Então, eu acho que a gente tem que fincar pé sem estar fazendo aquilo como se fosse pinima, como se fosse capricho. Eu acho que diferenciar uma coisa da outra é muito importante para a gente, sabe? A gente fala, não, isso aqui, vamos parar para pensar sobre isso, vamos reavaliar. Eu acho que esse diálogo a gente precisa ter. Vamos avaliar, apresenta os pontos, sim ou não, um defende a posição, o outro defende, e talvez se crie uma alternativa de caminho. Nem lá, nem cá. Mas tem que ser feito isso. A gente precisa ser ouvida nesse sentido e não abdicar para manter a paz. Porque às vezes a paz externa é uma guerra interna. E aí a gente tem que ter essa sabedoria. E o que fazer quando o marido chega em casa e fica fazendo graça, atrapalhando a aula da gente? Uai, mas isso aí é bom, é bom. É Fica uma. fazendo palhaço Hoje. minha Hoje frente, eu. atrapalhar. Ai, Deus. Obrigada, viu, Carla? Mais alguém? Eu agradeço. Marileide ou Isis querem contribuir conosco? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Ótimo. Eu te É, chamo. eu estou vivendo um momento assim, do alto Água. que está sendo assim Vovó, maravilhoso. essa água pode beber? Eu quero- Ah, Mas hoje eu está tô sendo aqui. Tô na companhia dos netos.
Então está sendo um momento assim maravilhoso para mim, Ai, que em bom, que Marileide. eu perce- há bastante tempo eu comecei a me perceber. E isso é muito bom quando a gente começa a se conhecer, Com porque quando certeza. menos ninguém nos diminui, as falas que vêm a ter sobre o nosso respeito não nos causa dor, angústia, nada disso, porque quando você se conhece, você começa a ver que aquela visão é a visão do outro. E muitas das vezes eu pude perceber que às vezes as pessoas tentavam me diminuir, porque na realidade elas estavam se sentindo como, digamos assim, incompetente naquela parte ali. Sim, com certeza. Essa, Sabia que eu essa sua estava muito. fala, essa sua fala eu acho o máximo. As pessoas tentando me diminuir, estavam tentando, quer dizer, hoje é uma situação que você não experiencia. E isso tem um Isso. valor muito grande. É como se a gente tivesse não, é como é a autenticidade daquilo que a gente faz, das escolhas que a gente tem. A gente tem o direito de fazer escolhas e se sentir bem com as escolhas que a gente fez, correndo os riscos que a gente vai correr, de passar por tudo isso que você vem passando e que você é a parte prática das conquistas que a gente fala tanto na aula. Não é? Você já experienciou situações dolorosas. Hoje você, em algumas situações, me parece incompreendida. Algumas pessoas te cobram outra postura, mas você se mantém firme às suas convicções, né? E isso é Por maravilhoso. me conhecer. Exato. Mas aquilo que você fez, aquilo está errado. E por que que eu não posso errar? E por que eu não posso errar? Todo mundo erra. Mas você esqueceu daquilo. Esquecer é normal, é natural. Todo mundo esquece. E antes eu me cobraria muito por isso. Porque eu achava que eu não podia esquecer. Aham. Então, tá uma coisa comigo, minha mente não estava boa, porque eu estava esquecendo. E é maravilhoso demais. Para mim, estou vivendo momentos assim de autoconhecimento, de aprendizado, de crescimento, que está sendo assim algo maravilhoso. E quando a senhora estava falando aí, eu me lembrei de meu pai e de minha mãe, porque meu pai conseguiu ver em mim potencial que eu não via. Uhum. E por incrível que pareça, minha mãe era machista Aham. e meu pai era feminista, pelo menos comigo. Ele Aham. era. Ele dizia: não, você vai estudar, você vai trabalhar, para você não depender de homem nenhum. Você não precisa depender de homem nenhum. Minha filha, você Isso. é forte, Que você é bom. forte. Eu achava Isso, tão e é tão interessante o quanto que isso, primeiro, que é uma situação pouco comum, até pela diferença, né, de faixa etária dos nossos pais, mas o quanto que isso te fez bem. E isso está cristalizado em você hoje você é exato. o resultado, inclusive, dessa afirmação que ele fez, desse apoio que ele te deu. E isso é maravilhoso. Né? Feliz quem tem Certeza. essa situação que consegue enxergar as potencialidades do outro quando a gente mesmo não consegue, porque muitas vezes a gente está fragilizada, a gente não enxerga. Quando alguém sinaliza, e a figura do pai e a figura da mãe, eles têm um peso na construção do que nós somos muito grande, ou no sentido de edificar, ou também no sentido de desmontar alguma coisa, né? Mas é importante que a gente valorize e compartilhe essa sua experiência, né? Eu creio muito nessa palavra de quem vivencia aquilo que a gente estuda, né? É o exemplo vivo daquilo que a gente está, que as pessoas teorizam.
Não, a gente tem aqui um exemplo prático de uma pessoa que está atravessando exatamente essa fase de vida. E aí eu te agradeço demais. E minha mãe, ela dizia que a gente tinha que ser submissa, entendeu? E eu, Aham, mesmo naquela época, eu já podia perceber, e minha mãe tinha uma diferença grande de idade de meu pai. Meu pai era mais velho do que minha mãe. E ela dizia que a gente tinha que ser submissa, mas eu já, mesmo pequenina ainda, eu conseguia perceber que ela não era submissa, que ela já aham. era aquelas mulheres bem Graças a autoritárias. Deus. E experiências assim maravilhosas, que hoje eu começo a ver essas coisas tudo fazendo sentido em minha vida. Com certeza. Mais alguém? Isis, quer falar alguma coisa? Hoje não, Pro, hoje eu tô quietinha. Tá bom, então, minha querida. Então é isso, gente. Eu vou aqui, né? Já é 19 de quase 20. A gente vai encerrando o nosso encontro de hoje. A gente só se vê agora o ano que vem, que está bem pertinho. Então, eu desejo a vocês todas, a equipe da AMA, aos funcionários, ao professor Manuel, a família de cada um de vocês, assim, um Natal repleto do que seja importante no Natal, que é a paz de espírito, a celebração. O Natal simboliza essa transformação, a renovação que a gente tem, o início do ano também, as expectativas, não em relação ao que a gente vai comer, o que a gente vai viver, não, mas essa paz interior que a gente precisa ter para seguir. Então, fica a minha gratidão pela parceria. Aqui eu tenho parceiras assim fiéis dos encontros. Isso é muito bom, é muito motivador. A gente vai vendo o progresso que a turma vai tendo, a capacidade de percepção de vocês e esse compartilhamento me encanta. Então, às vezes, quando daqui a 2, 3 dias eu vou lá ver a gravação quando está disponibilizada para me fazer as minhas anotações, para mim até estar mais atenta a alguma coisa que eu não deixei muito clara, e é assim que a gente vai crescendo enquanto profissional. Então, Feliz Natal a todas, um 2026 iniciando com todas as boas vibrações, e estaremos juntas ainda, outra vez, tá bom? Um abraço a todas. Tchau, gente. Tchau. Amém. A senhora, tchau. E com Tchau. certeza, 2026 certamente vai ser realmente um novo ano e uma nova história na Com minha vida. E certeza. que seja Há de ser. assim, ó, cada um integrante dessa turma e da AMA, e Pastor Manuel e toda a família. Amém. Um abraço a todas. Tchau. Tchau.